Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom estar de volta com vocês. Semana passada tivemos umas dificuldades, né? Inclusive até na live da irmã Ivani eu não pude participar, mas aprove a Deus que hoje as coisas voltaram ao normal. Estamos felizes, quero agradecer a nossa irmã, amiga, a nossa irmã missionária Jaqueline, pelo convite nós estarmos aqui. Ela tem uns convites assim e ela bota umas temáticas para a gente que, meu Deus do céu. E a gente hoje vamos estar, eu creio que em duas, se nós não terminarmos nessas duas, podemos fazer em outro momento também. Quando ela nos falou a proposta que estava no coração dela, eu achei muito pertinente. Eu acho, Jaque, que esse tema que você propôs, e eu creio que foi o Senhor, ele deveria ser constante, né, na igreja. Inclusive, eu estou até elaborando também para futuramente colocar na igreja como no culto de doutrina, né, trazendo de forma específica essa questão, né, que é sobre a judaização do cristianismo. Isso é muito sério, isso tem trago para o seio da igreja uma desconstrução bíblica e a gente tem que ter, nós temos que ter cuidado com isso, né? Ah, eu estava, desculpa, eu estava lendo aqui e eu vi algumas questões que a gente vai estar pontuando. Eu quero trabalhar com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo número 1, e eu quero estar trabalhando com vocês essa questão. E vou tomar como base o livro de Gálatas, depois nós vamos trabalhar Atos capítulo 15, tá? Agora não, mas mais para frente. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9, tá? Tem tudo a ver com essa proposta em que as pessoas querem judaizar, né, o cristianismo, tá? E é necessário nós entendermos alguns princípios, entendermos um processo que houve, né, que o cristianismo ele emergiu do judaísmo. Então foi um processo de décadas de, vamos assim colocar, de transição, tá? E então Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas, em que ele trata justamente dessa problemática, que as pessoas queriam suprimir, né, a essência da cruz de Cristo e tirar o valor da obra redentora. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente lê assim. Qualquer coisa que nós possamos colocar ou tomarmos como um instrumento, vamos dizer entre aspas, para fortalecer a fé ou para nos estimular a fé, que não seja a palavra e que não seja a cruz de Cristo, tem que ser rejeitado, tá? Por mais que a multidão, a maioria das pessoas aplaudam, diga que é na moda. Não, o cristão ele não vive pela questão de modismo, ou porque em algum lugar, em alguns ciclos, determinados elementos, determinadas práticas, elas são aceitas, tá? Isso não é autoridade ou não dá base para que nós possamos estar tomando como propriedade para ser usado dentro da igreja, no culto, enfim. E a gente vai estar trabalhando um pouco dessas questões, que Jaqueline, quando ela me propôs, eu disse, é uma temática um pouco delicada, né? Essa questão de, vamos lá, pontuar assim, e eu vou só dar esse pontuamento e trazermos a explanação da palavra. Que hoje está uma coisa muito séria, né? Começou uns 10, 12 anos atrás, acho que já está com uns 14, acho que foi em 2010, com a construção do Templo de Salomão, né, aqui em São Paulo, e que aquela obra ali foi 600 milhões, que foi 600 milhões de reais, e é uma coisa que se perde na essência da proposta bíblica, né? Então, hoje nós temos, dentro do meio dito cristão, a, essa questão de
trazer elementos do culto judaico para o culto cristão. O judaísmo, gente, é uma coisa, o cristianismo é outra coisa totalmente diferente, tá? As pessoas invocam muito sobre aquela questão de que nós devemos amar Israel, orar por Israel. Sim, é bíblico, não só por Israel. Devemos orar por Angola, Brasil, África, não só por Israel, tá? Deixa eu trazer uma coisa para vocês aqui, que eu sou muito transparente nos meus posicionamentos. Quando eu olho para as escrituras, tá? Não é o fato porque alguém tem a sua nacionalidade israelita ou judaica, como queiram falar, que essa pessoa é salva. Existe isso. O que a Bíblia nos dá um direcionamento que é aquele que nascer de novo vai herdar a vida eterna e ponto, fechou. Não é uma questão de herança, não é porque, eu tenho um amigo meu, pastor aqui, ele é apaixonado desse negócio de Israel, ele pagou, acho que foi 350 ou foi 450 para fazer a árvore genealógica dele. Ele descobriu que, através do sobrenome dele, há uma ligação com alguns descendentes judaicos. Esse homem agora ele se considera judeu puro. É muito interessante. Eu fico olhando para a cara dele assim. Eu já falei para ele, Farol, você está delirando. Não, porque qual é o teu sobrenome? Eu disse, meu irmão, o teu sobrenome, Severino, José, eu tenho meu sobrenome Silva. Ele disse, tu é judeu puro, tu tem 3 sobrenomes que são judaicos. Ele começou a falar. Eu falei, Farol, isso não me encanta, não. O que me encanta é que eu carrego a marca de Cristo. Isso nos basta. E eu conversando com a irmã, que ela tem pessoas que é ligada a ela na questão do judaísmo, ela tem uma veneração tão grande, e eu disse para ela, e foi um balde de água fria. Eu disse, olha, tá vendo esses pessoal? Se eles não nascerem de novo, Jesus falou isso para um judeu falando para outro judeu. É João capítulo 3. Nicodemos vai a Jesus, e Jesus fala assim, olha, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito nem pode entrar e nem pode ver o reino de Deus. Então, nós vemos que chega a beirar, abre aspas, uma certa idolatria, passando de admiração, consideração e respeito, a beirar uma idolatria. Né? Pessoas que vão para Israel e trazem pedra do Rio Jordão, água do Rio Jordão, areia do deserto e tantos outros utensílios que, irmãos, qualquer elemento de Israel não passa de qualquer outro elemento em qualquer lugar. E nós temos que entender, não porque Jesus era judeu, Jesus era israelita, sim, mas essa questão mística que as pessoas colocam nos elementos não condiz com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, o que é que nós vemos hoje? Espero que os irmãos me entendam. Hoje as pessoas têm igreja que tem todas as características, às vezes até festividades, né, como festividade do Purim, a festividade dos tabernáculos, e colocam lá dentro da igreja, colocam as bandeiras das 12 tribos dentro da igreja, enfim. Naquilo que tange de estética, fica até bonito, né? E colocam lá bandeira de Israel, colocam Arca da Aliança, colocam o menorá, colocam tantos elementos, chofar, colocam cajado, é para trazer uma mística. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Aquele que se diz cristão, mas quer adotar práticas e elementos do culto judaico, ele quer judaizar o cristianismo. E isso é muito sério. Pastor, mas está em pecado, está errado? Não é questão de pecado, não é questão de errado. Por quê? A Bíblia nos mostra que todas essas coisas eram sombra daquilo que iria acontecer. Se quando você começa a analisar, vamos colocar assim, a vida religiosa de Israel, você vai ver que quando, na época da tenda, a tenda ficava no centro e as demais tribos, elas eram dispostas de uma forma que, se você olhar do alto, eu estava vendo uma simulação, a disposição que as tribos ficavam posicionadas ao redor da tenda da congregação formava uma cruz. Os elementos que eram dispostos dentro do tabernáculo, da tenda, o candelabro, os pães asmos, a propiciatório, toda essa estrutura, quando você olha de cima, na disposição como elas são colocadas, formam a cruz. E aí, quando você chega em Gálatas capítulo 2, versículo 16, 17, vamos aproveitar aqui que está
pertinho, vê? Gálatas 2, 16, 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados. Paulo está tratando das práticas do culto judaico e da cultura judaica. Aí ele fala assim, estas coisas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ele está falando da igreja. Então, você vê que Paulo ele traz que todos esses elementos que é próprio do culto judaico, ele tinha uma finalidade. Qual era? Era um sombra. Ou seja, ele projetava, isso é chamado de projeção profética, tá? Não tem nada a ver com palavra profética, de tal declaração. Projeção profética, ela tem a conotação de quê? É Deus guiando a história, apontando para o cumprimento de algo que vai ser realizado. E isso, vamos chamar assim, a primeira projeção profética foi lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Né? Quando ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Podemos também até citar que quando o Senhor pega um animal, né, para cobrir a pele, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Isso também pode ser tratado como uma projeção profética, né, de que Deus estava apontando para o futuro aquilo que iria ser realizado, aquilo que seria concretizado. E nós vemos que, no decorrer da história, tanto da história de Israel, como na história da humanidade, o Senhor ele foi conduzindo a história para que o mundo estivesse pronto ou estivesse preparado para a vinda de Cristo. Você pega em Hebreus capítulo de número 1, verso 1, vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Essa plenitude dos tempos foi justamente quando o Império Romano estava no auge, né? Embora que tinha uma influência helenística, que era a influência dos gregos, mas quem imperou na época e foi, vamos assim dizer, um instrumento para preparar o mundo para a vinda de Cristo foram os romanos. Primeiro, houve a Pax Romana, o estabelecimento da paz romana, as pessoas podiam transitar, as pessoas podiam viajar com tranquilidade, porque não havia mais salteadores, não havia mais roubos, houve também pavimentações de estrada, abertura de estradas, as legiões romanas, elas tinham a sua ação de manter a ordem e a paz. Então, nós vemos que, dentro do cenário mundial político, aliás, geopolítico, nós vemos que o mundo estava pronto e Jesus nasceu justamente nesse tempo. Né? Então, nós vemos que o Senhor ele guia a história. Então, tudo aquilo em que foi tratado do Antigo Testamento apontava para Cristo. Para terem uma ideia, existia no tabernáculo as tendas em que existiam os cravos, né? Mais ou menos 50, 60 centímetros, né? Que eles eram fixados na terra, tá? Eles eram fixados na terra e para as cordas serem amarradas e segurar as lonas, que era feita de pele de texugo. Não tinha beleza nenhuma por fora, mas a beleza, o ouro era por dentro. Isso indicava que a glória de Deus era uma questão interna, não uma questão exterior. Isso apontando para os ritos, para a questão externa de uma vida religiosa. Era a questão da centralidade. Então, para vocês terem uma ideia que esses cravos ou esses ganchos que eram fixados na terra, eles tinham a medida certa de ser encravado na terra. Ou seja, eles não podiam ser fixado muito abaixo e nem poderia ser ficado muito acima. Existia uma medida certa. Era como que uma parte ficava enterrada, outra parte ficava sobreposta. Isso apontava, sabe para quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Olha que coisa linda. Os cravos, até isso, apontava para Cristo, para a morte de Cristo. Então, nós vemos que, como Paulo fala aqui em Colossenses, que todas essas coisas lá do passado apontavam para que são sombra. Hoje nós não precisamos e nem devemos nos apoiar nessas sombras. Por quê? Cristo cumpriu tudo isso. Tá? Cristo cumpriu tudo isso. É bonito? É. Está lá, festa tabernáculo, o shofar. Eu tenho tolet, eu tenho kippah, eu tenho algumas coisas. Eu fiz curso de hebraico no seminário, eu fiz uma especialização, né? Eu não falo fluente, mas a gente entende alguma coisa.
Mas isso, irmãos, quando eu olho para o cristianismo, isso me ajuda na questão de uma exegese, isso me ajuda na questão de um hermenêutico, do entendimento. Mas é perigoso nós estarmos abraçando determinadas coisas, determinadas práticas, porque a gente, de certa forma, estamos suprimindo a essência da cruz de Cristo. E isso é muito sério. Então, nós vemos hoje que os cristãos se dizem cristãos, mas querendo viver, praticar as normativas de culto, tá, do povo de Israel. Para vocês terem uma ideia como a coisa é tão séria, que até hoje não é só por causa, porque não existe o templo, né? Mas hoje esses elementos as pessoas têm nas suas casas, mas eles não, de alguma forma, não são dispostos como um elemento fixo, porque não tem o templo, na questão do culto. Para vocês terem uma ideia que, se eu tenho que usar o kippah, o talit, se eu tenho que usar o shofar, se eu tenho que usar o candelabro, se eu tenho que usar alguns elementos do culto judaico, então também eu tenho que fazer, que faz parte do culto, o sacrifício de animal. Por que não se fazem? Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? Porque Cristo já cumpriu para se sacrificar o animal. Mas os outros elementos estão dentro de um princípio de aplicabilidade, da mesma forma que a oferenda feita com o cordeiro. Então, se um não pode, os outros também não podem. E se usa esses elementos, então tem que usar também o sacrifício de animal. Então, nós vemos uma discrepância gritante nessa questão. Então, hoje, esses elementos, muitas pessoas usam o que estão usando, mas não sabem nem o significado. Então, isso é problemático, isso é perigoso, isso traz, vamos dizer, um dano na questão da compreensão e na questão do exercício da fé. Por que, pastor? Um dano à compreensão, o que tem a ver com a fé? Tem tudo. Porque para você ter o exercício de uma fé sólida, você tem que ter uma compreensão sólida. Você pega Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a fé, ela precisa de um instrumento de solidificação dela, que é a exposição das Escrituras, que é a exposição da palavra de Deus. Qualquer outra coisa que você queira basear, basilar, fundamentar, sustentar a sua fé para o seu relacionamento com Cristo, que não seja a palavra, a sua fé é em vão. Então nós vemos, né? E eu já até tive algumas dificuldades com algumas pessoas por causa dessa postura, e eu digo mais, não é que eu tenho ranço com alguma coisa, não é isso. É aquilo que a Bíblia nos ensina, é aquilo que a Bíblia nos fala. Olha só, vejam só. Você pega Atos capítulo 9, você vê a conversão, né, de Saulo, que se tornou Paulo. Se tinha alguém que era mais zeloso da lei, era o apóstolo Paulo. Você pega Atos capítulo 7, você vai ver quando Paulo participa, segurando a capa das outras pessoas, para Estevão ser apedrejado. Depois, Saulo, ele começa a ter cartas com autorização para perseguir, maltratar e até matar os cristãos. Então, nós vemos que quando Paulo se converte, ele entende o que é realmente o evangelho, e isso ele prova lá em Romanos 1 e 18, 1, 18, 1 e 16, ele vai dizer assim, 1 e 16 de Romanos, porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo, ele entende que o evangelho por si só, ele é suficiente. Então, nós vemos que um grande expoente do judaísmo, porque Paulo, ele era fariseu de fariseu, ou seja, ele era mestre, ele era doutor da lei. Então, nós vemos este homem, tá? E aí a gente poderia até encerrar a live aqui, nem continuar mais, porque se o próprio apóstolo Paulo, ele não traz nenhum indício de que determinadas práticas fossem evidenciadas ou fossem aceitas, pelo contrário, o apóstolo Paulo ele vai de encontro de forma radical, veemente, contra qualquer resquício em que as pessoas quisessem praticar o judaísmo. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Então, isso é muito sério, muito sério. A cruz, escute isso que eu vou dizer para vocês.
A cruz de Cristo não precisa de nenhum amuleto. A cruz de Cristo não precisa de nenhum adendo. A cruz de Cristo, ela não precisa de amuletas. Por quê? A cruz de Cristo, quando eu falo que Cristo é a obra redentora, a salvação, a cruz de Cristo, ela é suficiente por si só. E isto tem que nos bastar. Agora, qual é a problemática, irmãos? Alguém está perguntando, não vai entrar no texto não? Calma, eu estou na introdução, nem comecei a mensagem ainda, tá bom? Daqui para meia-noite eu termino. Ô, glória! Será que eu posso ouvir uma glória aí? Ficou difícil, né, por causa do horário. Tem as irmãs da Inglaterra. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Quando nós começamos a ter essa clara percepção de que a cruz de Cristo não precisa de nenhum amuleto, Cristo é a minha suficiência. O que é que está acontecendo hoje dentro das igrejas? E qual é a problemática? É porque, na maioria das igrejas, muitas pessoas são oriundas de práticas místicas, ubandistas, são praticantes de espiritismo, são pessoas que vieram da magia negra, são pessoas que vieram do catolicismo, e todas essas religiões, o fundamento delas é justamente trabalhar o emocional para despertar, abre aspas, a espiritualidade das pessoas, e para isso ser feito, eles precisam de elementos palpáveis para estimular uma questão interna. O que é que acontece? As pessoas advêm desses lugares, adentram a comunidade cristã, se convertem, começam a participar disso, e elas ficam como que numa dependência psíquica e emocional de ter e precisarem de alguns elementos para estimularem elas. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Que nós precisamos, o único instrumento que nós precisamos para nos estimular é justamente a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo número 8, Paulo ele fala à igreja de Filipe, ele diz assim: tudo que é puro, tudo que é justo, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe a vossa mente. E isso está atrelado à questão do entendimento da palavra do Senhor. Você pega João capítulo 14, versículo número 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há o quê? Muitas moradas. Observe que Paulo, ou aliás, que Jesus, ele coloca lá Deus e coloca ele. Credes em Deus, credes também em mim. Nas cartas de Paulo, você vai ver, por exemplo, em Tessalonicenses capítulo 1, verso 1, que Paulo ele sempre vai falar Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. A maioria das cartas do apóstolo Paulo, ele sempre coloca Deus Pai e Jesus Cristo, seu Filho, ou o Filho Cristo, o nosso Senhor. Paulo, já que ele coaduna, ele se alinha com aquilo que Jesus ensinou. Você não vê Jesus colocando, embora sendo judeu, ele praticou o judaísmo porque ele era judeu, mas mesmo assim você não vê Jesus dando uma orientação para que nenhum dos elementos fossem praticados ou tido como elementos para a caminhada com ele. Você não vê Jesus falando isso. Então você vê lá em João 14:1, credes em Deus, credes também em mim. O que isso quer dizer? Isso aqui, irmãos, eu seguramente, sem nenhuma pretensão, sem nenhum ar de soberba, mas seguramente, João 14, verso 1, eu poderia estar falando com vocês só nesse versículo, essa parte de Deus Pai e o Filho, no mínimo 1h30, 2 horas, só esse trecho. Porque há uma teologia dentro desse versículo muito profundo. Por quê? Todas as vezes que o texto está trazendo Deus e Cristo, isso mostra o processo da economia da salvação. Quando eu falo economia da salvação, é o desdobramento, tá? Que, como eu falei no começo, do processo em que a salvação foi efetivada, desde o Éden até o momento da cruz e da ressurreição. Então, Deus, como arquiteto, Deus é visto como arquiteto, Deus é visto como a fonte, a origem da obra redentora. Cristo, por sua vez, é o executor. Então, Deus, ele arquiteta, Cristo executa. E fechou a questão. Aí entra a questão do Espírito Santo. João capítulo 14,
o versículo número 16. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, né? Quando eu for, rogarei para que ele envie outro Consolador, para que ele esteja convosco e para que ele habite em vós. Olha a questão da habitação do Espírito Santo. Quando nós chegamos lá em João 17, nós vamos ver João 17, João 15 também, vai falar que quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade e vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho dito a vocês. Então, Deus como arquiteto, Jesus Cristo como executor. A ação do Espírito Santo justamente é o quê? Trazer vida e nos dar condicionamento para que possamos viver uma vida íntegra, uma vida aliançada, alinhada com a obra redentora. E nós não vemos nenhum outro elemento para isso. Você pega Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13. Paulo vai estar falando para a igreja de Efésios, ele vai estar dizendo assim, depois que ouviste a palavra da vossa salvação, o evangelho, e tendo, olha só, e tendo nele crido em Cristo Jesus, fostes selados com o Espírito Santo. Então nós vemos a participação da Trindade. E diga-se passagem aqui que a palavra Trindade, tá, gente, não existe na Bíblia. Essa palavra foi criada por Tertuliano. Tertuliano foi um homem que deu muitas nomenclaturas teológicas. Apesar de o nome Trindade não ser explícito, não está na Bíblia, mas não quer dizer que a Trindade não existe, tá? Deixando bem claro. Então, nós vemos que a divindade trabalhando, nós vamos ver isso lá no curso do Cefopac, quando nós vamos estar estudando Cristologia, vamos estar estudando Soteriologia, nós vamos pontuar algumas coisas mais específicas sobre isso. Então, nós vemos que, então, dentro dessa introdução que eu estou trazendo para vocês, mostrando por A mais B, que não há uma coordenação, ou uma ligação, ou um porquê de se estar trazendo elementos do judaísmo para dentro do cristianismo. Tá? Não há o porquê disso. Pastor, é errado? Pastor, é pecado? Repito, não é questão de pecado. É uma questão de propósito e de direcionamento. Tá? Então, não há o porquê disso, das pessoas estarem fazendo isso. Então, vamos lá para Gálatas. Gálatas, capítulo número 1, verso 1 até o verso 6. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, olha só, e por Deus Pai. Sempre Jesus Cristo e Deus Pai junto, que ressuscitou dentre os mortos. Aí ele diz, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que Paulo fazendo essa conjunção, Deus Pai e Deus Jesus Cristo. É emblemático isso aqui. Tá? É aquilo que eu falei, Deus é o arquiteto, Jesus é aquele que executa, é o executor da obra da redenção. Verso 4, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, a qual glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me que de tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, olha só, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além, essa palavra além aqui é atravessar a fronteira no grego, a ideia de atravessar a fronteira. Além do que já vos temos anunciado, seja maldito, seja anátema. Verso 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além, de novo, transpor os limites estabelecidos, além do que já vos recebesse, seja maldito, seja anátema. Então, nós adentrando aqui na carta aos Gálatas, né, nós podemos estar aprendendo algumas questões. Primeiro, Paulo ele escreve essa carta com um propósito de defender o seu apostolado, defender o seu ministério
e também trazer uma defesa às igrejas da Galácia, tá? Porque aos Gálatas, ou a igreja da Galácia, é uma região onde Paulo, na sua primeira viagem missionária, você vê isso lá em Atos capítulo 13, capítulo 14, ele estabelece a igreja dessa região, é uma região que é chamada Galácia do Sul, porque tinha a Galácia do Norte. Então, a Galácia do Sul era composto por algumas igrejas aqui, como diz o texto. Antioquia de Panfilha, Derbe, Listra e Icônio. Eram essas 4 igrejas, né, dentro dessa região que era composto a Galácia. Então, o que acontecia lá? Os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles começaram a trazer algumas perturbações. Alguns judeus cristãos, mestres, eles queriam que houvesse a prática, continuasse a prática judaica dentro com o cristianismo. Vamos pontuar aqui essa questão para vocês entenderem. O judeu, tá, é uma coisa, o judaizante é outra coisa, e os tementes a Deus são outra coisa diferente. Eram esses grupos que existiam dentro, no seio da igreja primitiva, no primeiro século. Os judeus são geralmente judeus que guardam a lei de Moisés, que praticam a lei de Moisés, que guardam todo o rito, que fazem a circuncisão, judeus natos, judeus que nasceram em Israel e têm a sua genealogia, a sua árvore genealógica baseada nisso. Ou seja, são judeus, literalmente, que guardam a lei. Os judaizantes eram judeus que ouviram a palavra e se converteram a Cristo. Tá? Mas havia uma problemática com ele. Qual era? Eles se converteram a Cristo, mas eles queriam que os gentios que se convertiam a Cristo, mesmo sendo cristão, eles diziam que eles deveriam guardar os rituais da lei de Moisés. E existia os tementes a Deus, que eram aquelas pessoas que achavam legal, que achavam bonito o judaísmo, que achavam bacana, que eram simpatizantes, mas que não tinham se convertido ao judaísmo. Então, os judaizantes, né, eram judeus que haviam se convertido, mas também poderiam ser gentios que tinham se convertido ao judaísmo, então eles eram chamados de prosélitos, ou seja, aqueles que seguem após. Essa é a ideia. Então, esses são os grupos que nós podemos, então, estar classificando. Você quer ver uma coisa? Você vê Atos capítulo 17, versículo 1, 2, 3, 4, até o versículo 10. Você vai ver que Paulo, quando ele chega na cidade de Tessalônica, ele vem de Filipos, Atos 16, ele sai de Filipos, e ele atravessa a Macedônia e chega na cidade de Tessalônica, né? E aí chega a Atos 17. Atos 16, Paulo sai da cidade de Filipos, por causa da perseguição, aquela libertação daquela moça que tem o espírito de adivinhação, enfim. Quando você chega em Atos 17, Paulo vai para onde? Para a sinagoga. E ali, Lucas, ele faz a narrativa de que Paulo passa ali 3 sábados. Alguns dizem que Paulo passou 3 meses, outros dizem que foi 15 dias, mas o importante é que o período que Paulo esteve ali, muitas pessoas se converteram. Gentios que frequentavam a sinagoga, que eram prosélitos, eles entenderam a mensagem de Paulo, eles entenderam que Paulo, a exposição que Paulo fez, comprovou pela Torá, né, a lei, pela lei, pelos escritos do Antigo Testamento, que Cristo era o Messias. E muita gente se converteu. O que foi que aconteceu? Paulo é expulso de Tessalônica. Atos capítulo 17, verso 10. Por diante, Paulo vai para onde? Para Bereia. Dá em torno de uns 28, 29 quilômetros. E lá Paulo novamente vai para a sinagoga e estabelece ali a pregação do evangelho. Paulo, por ser fariseu, ele tinha acesso como que convidado para deliberar, para falar, usar da tribuna para pregar. Então, ele aproveitava a oportunidade. E quando nós vemos em Atos 17, vai dizer lá que os de Bereia foram mais excelentes do que Tessalônica. Por quê? Porque eles confirmavam e avaliavam e pesquisavam e analisavam, conferindo palavra por palavra se aquilo que Paulo falava era verdade. Então, nós vamos estar observando essa questão desses grupos. Quando nós entramos aqui em Gálatas, nós vemos Paulo aqui fazendo uma defesa do seu ministério.
do seu apostolado. Ele fala, verso 1, ele faz a sua apresentação. O verso 2, ele faz uma referência às igrejas da Galácia, que era o local destinatário. Essa carta de Paulo, ela é chamada de carta circular. Era direcionada a uma igreja, os responsáveis recebiam, às vezes faziam uma cópia, mas se não fizesse a cópia, era lida, né, como um elemento de instrução, um elemento de normativo, de trazer ordem, de prática. E então essa carta era levada para outra congregação e ali ensinada. Era chamada de carta circular. Então foi para a igreja, para a região da Galácia. Versículo 3, graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles elementos que eu trouxe para vocês, que é justamente Deus como autor, Jesus Cristo como executor. Aí ele vai dizer o qual de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula. Verso 4, olha o que ele fala. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai, de Deus o nosso Pai, a qual glória para todo sempre. Então você veja que na introdução que Paulo ele faz na sua carta, ele já coloca Cristo no centro. Ele já coloca Cristo na centralidade. De quê? Porque Cristo morreu para o quê? Para os nossos pecados. Os irmãos vão observar que Paulo ele faz uma, vamos dizer assim, uma comparação entre aquilo que a lei representava e o que ela podia fazer e aquilo que Cristo representava e que ele fez, e não o que ele poderia fazer. Porque a lei, ela foi dada, você lê o livro de Gálatas, que vai falar que ela era como um aio, um tutor. Né? A lei, ela tinha uma função pedagógica, tá? De ensinar. A lei foi dada, irmãos, em nenhum momento com um propósito para salvar. A lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para maximizar, potencializar, desnudar, mostrar a grande miserabilidade do homem. Foi para mostrar o quão o homem é pecador. Porque ninguém cumpriu os 10 mandamentos. Ninguém. Só quem cumpriu foi Cristo. Só quem realizou essa obra foi Cristo. E além dos 10 mandamentos, ainda tem as interpretações, né, que chegavam a 610, 618, alguns falam. Então, a função da lei, ela era simplesmente para mostrar a pecaminosidade do coração do homem, para mostrar que o homem é irreconciliável por si só. Você pega Romanos capítulo 1, todinho, capítulo 2, quando Paulo ele vai trazer explicitamente sobre isso. Quando chega em Romanos 13 e 23, ele vai dizer o quê? Porque todos pecaram e todos carecem, ou seja, têm necessidade dessa glória de Deus. Quando chega em Romanos 6 e 23, Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna por Cristo Jesus. Você pega Romanos capítulo 5, versículo 1, que eu estou me lembrando aqui dos textos, vai dizer assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando chega no versículo 8, Romanos 5, 8, ele vai dizer assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Poderia citar mais e mais e mais textos. Por que eu estou fazendo essas citações? Não é citação aleatória. É para mostrar para os meus irmãos que a lei ela não tinha um poder de salvar, mas ela tinha um poder de trazer juízo e punição para o homem. Mas a graça, aleluia, de Deus, Efésios 2, 8, né? Mas vós não sois salvos pelas obras, sois salvos pela fé, né? Salvo pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos por causa da graça. Nós somos salvos por causa de Cristo. E aí você, uma vez salvo, e você querer usar elementos judaicos para trazer um adendo à fé cristã, não casa. Não tem como fechar isso. A conta não bate. Os irmãos estão entendendo? Então, quer ver uma coisa aqui? Gálatas, do versículo 6 e 7, que eu já falei aqui sobre a questão da lei e sobre a questão da graça. Olha o que Paulo fala. Aqui Paulo ele vai mostrar a inconstância dos Gálatas e ele vai dizer justamente assim, ó, maravilho-me, na minha tradução,
Diz assim: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo: vocês estão loucos? Eu estou espantado com vocês. Como é que vocês passam da graça e vão para um outro evangelho? Aí ele fala: o qual não é o outro. Há um trocadilho de palavra aqui. Muitas vezes as pessoas não leem, não entendem. Paulo, ele usa duas palavras no grego para denotar a mesma questão. Quando ele diz aqui, no verso 6, que vos chamou a graça, maravilha que passasse daquilo que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Essa palavra outro aqui no grego é héteros. Héteros quer dizer aquele que é diferente do outro. É um outro diferente, não é um outro igual. Aí ele fala, vamos colocar, né? A qual vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, ou seja, um evangelho diferente que não é o evangelho de Cristo. Quando chega no versículo 7, ele diz, o qual não é outro. Essa palavra outro aqui é a mesma palavra que foi dada para o Espírito Santo em João capítulo 14 e o verso 16, que quando ele viesse, estaria com ele, né? E rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador. Essa palavra outro aqui, no verso 7, é Hairos. Hairos quer dizer, é um outro, mas é um outro da mesma essência, mesma qualidade, mesma origem, mesma eficácia. Ou seja, é uma cópia idêntica. Vocês estão entendendo? Então veja que Paulo ele está denunciando aqui que os Gálatas, ou as igrejas da Galácia, elas estavam trocando a graça de Cristo, tá? A graça de Cristo, com um evangelho que não era o evangelho de Jesus, que não era o evangelho de Cristo. Paulo ele faz uma distinção bem clara entre a verdade e entre a mentira, o evangelho verdadeiro e o evangelho mentiroso. E aí, irmãos, e é para chocar mesmo, irmãos, todos aqueles que queiram praticar, usar os elementos do judaísmo para dentro do culto, não é o evangelho de Cristo, é outro evangelho. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está combatendo. É isso que o apóstolo Paulo está denunciando. Lembro-vos que quem está falando era um judeu, um fariseu, um homem radical que conhece do que está falando, da cultura, mas, no entanto, esse mesmo homem, ele não dá aval, não dá validade, ele não apoia, pelo contrário, ele fala, olha, tudo aquilo que foi lá de trás, que apontava para Cristo, perdeu toda a sua eficácia, perdeu toda a sua validade. Então, como é que nós, como cristãos, como servos de Deus, que temos as Escrituras em nossas mãos, que temos o entendimento pelas Escrituras, vamos estar usando certos elementos para, como que, vamos dizer, dar uma forcinha ao Evangelho. O Evangelho, ele não precisa de força. Como eu falei em Romanos 1,16, quando Paulo fala, o Evangelho de Cristo é o poder, irmãos, esse artigo definido, o, é único. Quando ele fala poder ali, dynamos ou dínamos no grego, isso fala que o evangelho ele é autossuficiente. Não precisamos de adendo para nada disso. Não precisamos. Agora, como eu falei na questão da estética, fica bacana, fica bonito, é legal e tal. Né? No máximo, e aí é uma questão pessoal minha, né? É uma questão de um posicionamento, e ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu sempre digo, você não é obrigado a crer e a concordar comigo, mas tem questões que você não pode dizer que é mentira, né? Mas, vamos supor, você colocar a bandeira de Israel, tudinho e tal, tudo bem, até que vai. Mas você querer colocar na igreja os elementos próprios que eram do tabernáculo, do culto judaico, irmãos, perde a essência. E por que perde a essência? Vamos lá, continuando o texto. O qual, verso 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, essa palavra no grego aqui, tarazo é fazer uma agitação nas emoções, é fazer uma agitação na mente. Olha o que ele está falando. Mas alguns vos inquietam, ou seja, perturba, deixa você doidinho do juízo. E querem transtornar.
Olha só, transtornar. Essa palavra no grego transtornar, metestarei. Metestarei é justamente tirar o senso e a razão. Essa que é a ideia. Olha o que os mestres, os judaizantes, né, eles estavam trazendo perturbação para a igreja. E Paulo está combatendo justamente isso, para transtornar o quê? O evangelho de Cristo. Verso de número 8. Mas, olha o que Paulo fala, irmãos, isso aqui é muito sério. Chega o horário aí, Jaqueline, tu me avisa, tá? Olha o que Paulo fala, bota João aí. Mas, verso 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, olha, irmãos, isso aqui não é a palavra aleatória. Paulo está dimensionando a questão. Ele fala assim, ainda que nós, ou seja, nós quem? Os apóstolos. Ele, que é a palavra autoritativa para o basilamento das questões doutrinárias da igreja. É o colégio apostólico, e nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 15, é o colégio apostólico que é a autoridade máxima para a formulação, para as questões de condução, de governo, administração e edificação da igreja. Paulo coloca, ainda que nós, ou seja, a autoridade máxima da questão doutrinária, aí ele coloca uma autoridade maior ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu. Olha que Paulo ele vai ao extremo aqui. Um anjo do céu vos anuncie, e aqui a palavra anunciar no grego é a ideia de proclamar, né? É a questão da proclamação, né? Que tem a ideia de querigma, proclamar, anunciar, ser um representante de uma pessoa importante. Ainda que o anjo do céu vos anuncie, olha o que ele fala aqui, outro evangelho, né? A palavra outro aqui, hétero, ou seja, é aquele que é diferente, aquele que não é da mesma essência. Vos anuncio outro evangelho, além a ideia de transpor fronteira, do que já vos temos anunciado, seja anátema. Paulo vai falar por 2 vezes sobre anátema. A palavra anátema, palavra no grego, quer dizer maldito. Mas qual é o conceito aqui? Sabe qual é, irmãos? A ideia da palavra, que a palavra anátema ela carrega sobre si, a ideia de anátema é aquela pessoa que cai no desgosto de Deus. É aquela pessoa que cai sobre a insatisfação de Deus, ou seja, é aquela pessoa que está debaixo da ira de Deus. Veja como a questão é tão séria. Paulo fala por 2 vezes, é maldito, cai no desgosto de Deus. Então, nós, como cristãos, precisamos ter esse fundamento e essa firmeza cristã, tá? Para nós permanecermos na graça. Eu desafio aqui, e isso vai estar gravado. Essas igrejas que têm práticas judaicas dos seus elementos, tira lá da igreja, deixa de usar. Vê se o povo não vai sentir. Vê se o povo permanece. E aí, abre um parênteses aqui na ministração, Jaqueline. O que tem acontecido hoje? As pessoas estão usando de subterfúgios, estão usando de elementos para trabalhar a psique, o psicológico, deixar as pessoas emotivas, porque quando as nossas emoções são trabalhadas, né, a neuroadrenalina, a ocitocina, esses hormônios eles são estimulados, isso gera um campo de dependência química. O que muitas igrejas hoje estão fazendo, estão trabalhando muito mais o psique e o emocional das pessoas, porque prende elas dentro de um círculo de dependência, uma dependência psicológica, dependência emocional e uma dependência espiritual. E isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Então, hoje, nós estamos vendo que as pessoas estão usando de métodos, usando de práticas para atrair as pessoas para as igrejas. As igrejas lotas. Aí eu pergunto, essas pessoas foram atraídas a Cristo? Essas pessoas foram levadas realmente a Cristo? Ou elas foram levadas simplesmente a um ambiente confortável? A um ambiente bacana? Se você pegar, eu tô começando a fazer um estudo sobre essa questão, e eu vi uma jovem falando, ela é mestra em arquitetura clássica. E ela falando que hoje as igrejas, elas perderam essa noção
do ambiente sagrado. Elas estão perdendo o senso de um ambiente sacro. Porque se você vê hoje, pela moda que está, as igrejas hoje, o padrão dela de fachada, na sua maioria, todo esse novo movimento, em questão de cores e tudo, elas muito mais se parecem com um shopping do que igreja. Você vai em algumas determinadas igrejas que você não diz que está numa igreja, você está dentro de um shopping. Praça de alimentação, lugar de área VIP, você paga para estar lá, cadeiras exclusivas para quem paga mais. Você vê o interior, né? É como se fosse uma grande sala de cinema. Tudo aquilo voltado para o horizontal. Se você observar a linha da arquitetura das igrejas hoje, moderna, elas são linhas retas, elas são linhas quadradas. Quando você observa que há tempos atrás, as igrejas elas tinham linhas, o quê? Verticais e não horizontais. Por quê? Qual é a ideia daquelas grandes catedrais? Né? Não é só questão da igreja católica, a igreja anglicana, episcopal, são igrejas centenárias, que a arquitetura na época, elas tinham essa ideia de que as suas linhas eram verticais. Por quê? Para apontar para cima. Havia uma leitura subliminar na arquitetura, apontando para cima, dando uma ideia do sagrado, do respeito. Né? Então, hoje você vê que essa essência está se perdendo de alguma forma. Então, isso é muito perigoso. Então, quando eu estou tratando aqui, deixando bem claro, se você, minha irmã, está na sua igreja e lá pratica isso, continue lá. Ah, eu gosto, pastor, do que pai, eu gosto aqui, meu irmão, continue. Mas o que eu estou tratando aqui, colocando, deixando bem claro para os irmãos, que não se pode ter qualquer coisa que seja como um instrumento para basilar a minha fé, senão a cruz de Cristo e o evangelho. Fora isso, é maldição. E acabou, meu irmão. Queira você goste ou não, queira que alguém que vai assistir esse vídeo queira concordar ou não, é a Bíblia que está falando. Está debaixo de mal. É maldito, cai no desagrado de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, essa questão é muito séria. Nós temos que estar entendendo isso. Em que o evangelho é simples e puro, irmãos. Não existe qualquer outra prática que possamos estar colocando, agregar à fé. Qualquer coisa, irmãos, que nós colocamos como um instrumento para balizar a nossa fé, perde o propósito. Perde o propósito. Uma das coisas que nós vemos, tá? Eu estou ali, o livro, eu até citei ele, Decepcionado com o Evangelho, de Paulo Romero, Super Crentes, Paulo Romero. Compre esse livro que ele vai falar justamente muito dessas coisas, né? Eu sempre cito, eu gosto de citar esses livros, porque é livros que vale a pena vocês lerem. Então, você veja que, por exemplo, tire de determinadas igrejas, determinados tipos de culto, tire lá o sal grosso, tire de lá a rosa ungida, ainda bem que não é girassol, né? Tire a rosa ungida, não sei se tem girassol ungido, só daqui que é ungido, aleluia. Tire a rosa ungida, tire o sal grosso, vassoura ungida, comece lenço, copo d'água, tire, José fica rindo, né, José? Saudade de tu, viu, pequena? Cheiro. Tire essas coisas para ver se o povo fica. Não vai ficar. Se as igrejas não praticam isso, quer ver outra coisa? Tire das igrejas, sabe o quê? Campanha. 7 dias das guerras da derrubada de muralha. 7 dias ao redor das muralhas de Jericó. Tire esses adendos. Tira para ver se o povo fica. Não fica por quê? Porque o povo gosta das coisas místicas. O que é místico, irmãos? O que é misticismo? Sincretismo é uma coisa. Misticismo é outra coisa. O misticismo é você usar de elementos, de práticas, para você alcançar uma espiritualidade. Deu para entender? Quando eu falo daquilo que é místico, por exemplo, uma fé mística, nós cristãos, nós temos a nossa fé mística, ou seja, é algo espiritual. Agora, o que nós vemos hoje, infelizmente, dentro das igrejas, é o misticismo e o sincretismo. Misticismo é uma coisa, sincretismo é outra. O misticismo é você usar elementos que essas coisas, sal grosso, vassoura e pau, flor e tal, você é misticismo para você alcançar algum bem espiritual ou alcançar algum nível de espiritualidade. E é o que mais nós vemos dentro das igrejas. O misticismo. Sincretismo. O que é?
É você pegar elementos de várias culturas, de várias religiões, e incorporar em uma só, e ali formar um novo comportamento ou uma nova doutrina. Infelizmente, um mais que nós temos observado e visto dentro das igrejas é misticismo e cristianismo. E eu pergunto, onde está o cristianismo? Quando se fala de cristianismo, fala de seguir a Cristo. A palavra Christos, né, que tem a conotação no grego de pequenos cristos, ou aqueles pequenos que seguem a Cristo. Onde está? O cristianismo fala justamente que é aqueles que são seguidores de Cristo. E onde está o verdadeiro cristianismo? Hoje a questão está tão problemática porque hoje as pessoas não têm uma identidade. Elas não sabem realmente quem elas são, qual é o seu lugar de pertencimento no reino dos céus. Por quê? Há essa crise de identidade. E por que há essa crise de identidade? É porque aqui é uma coisa, aqui fala outra coisa, aqui tem uma prática, e principalmente esses movimentos neopentecostal, né, esses movimentos que surgiram e surgem diariamente, né, sem uma base doutrinária, sem uma base escriturística, a motivação errada, enfim, e isso é problemático. Então, que possamos estar atentos a essas questões. A cruz, irmãos, ela não precisa de ajuda. A cruz, ela não precisa de aparato, porque a cruz de Cristo é suficiente. Vamos lá. Atos, capítulo número 15. Tá? Irmão, se eu citar algum texto fora aqui, porque eu estou sem um roteiro aqui, tá? É mais daquilo que está na mente. Olha só, vamos ler Atos 15. Vamos ler Atos 15. Aqui vai ser acerca da lei Mosaica, e é a primeira assembleia, né, vamos dizer assim, da igreja de Jerusalém, tá? Lembrando, o contexto aqui é um contexto judaico, aqui é um contexto, estou falando um contexto geográfico, né, mas também um contexto religioso judaico. Aqui está falando dentro de um contexto das práticas judaicas, tá? E vamos ver aqui, a gente vai trabalhando os versículos. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Olha só, quem são esses aqui? Os judaizantes. Estão lembrados do que é judaizante? Judeus que se converteram a Cristo, mas que eles achavam e diziam que deveriam guardar a lei de Moisés. Ensinavam assim aos irmãos: se vós não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés ou a lei de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha só, irmãos. Como isso aqui é sério. Irmã Carla, irmã Josse, irmã Irânias. Como isso aqui é sério, gente. Ou seja, você aceitou a Cristo? Boa, Cristo é o Salvador. Mas você só pode ter salvação se você guardar a lei. O que é isso, irmãos? É trazer desmérito à cruz. É minar a eficácia da obra redentora. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, aí Paulo e Barnabé levantou-se contra eles, né? E aí, Jaqueline, cai por terra, porque a gente vê os cristãos hoje, eu não vou debater, não vou falar nada, ficar calado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabe qual é o maior pecado que pode estar instalado dentro da igreja? Não é adultério, homossexualismo, que são pecados de desvio de conduta moral, de ordem financeira, roubo, furto, nada disso. O maior problema e a maior desgraça para acabar com a igreja é questão doutrinária. Erro doutrinário. Você vê que Paulo aqui ele já se levanta e vai bater de frente. Você, se não me engano, é Atos 20, não me lembro agora o versículo, que Paulo vai dizer assim: eu temo que na minha partida lobos devoradores aparecerão. Eu acho que é capítulo 20. Ele fala assim: eu temo que na minha partida lobos devoradores aparecerão. Mas observe que Paulo está dizendo assim: eles vão vir. Mas enquanto eu estiver aqui, lobo devorador não vai ter vez. Aleluia! Ô, glória!
lobo devorador não vai ter vez. Então, nós temos que nos posicionar, irmãos, contra as heresias e doutrinas que querem se instalar dentro da igreja, irmão. Não podemos ficar omissos. O pastor, o líder, não pode ficar omisso. Não pode comer calado. As pessoas, os membros da igreja, se o seu pastor ele está indo em contra as escrituras, você tem que chamar o seu pastor. Não estou falando de você brigar, ser mal educado. Senta aqui, pastor. Me explica isso aqui. Isso aqui não está na Bíblia. Paulo se levanta e vai de encontro. E isso é danoso para a igreja. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, ou seja, fossem para Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Você está me acompanhando? Verso de número 4. E, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, olha só, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era mister, necessário, importante, fundamental, circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Olha só, aqueles fariseus que haviam se convertido, como Paulo havia se convertido, eles tinham se convertido a Cristo, mas não tinham saído do judaísmo. O que é que eles estavam falando? Não, aqueles irmãos lá tá certo. Eles têm que guardar a lei de Moisés para ser salvo. Congregaram-se, pois, verso de número 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, e contenda aqui, irmão, foi briga mesmo, tá? De boca, sabe? Gritaria, essa que é a ideia. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações da fé. O que que Paulo está falando aqui? Aliás, o que é que Pedro está falando? Está lembrado da visão? Está lembrado de Atos capítulo 10? Que Pedro foi chamado para ir para a casa de Cornélio, e Cornélio era gentil. E aí, quando Pedro prega o evangelho, Cornélio crê, a família dele crê, a Bíblia diz que, aleluia, oh glória, todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro fica abismado, e ele vai dizer lá em Atos 10, verdadeiramente, hoje eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Eita glória! Que coisa linda! Por quê? A graça não é exclusiva para alguns, a graça está disposta para todos. E você vai ver aqui o que vai acontecer aqui no decorrer. Verso 10. Agora, pois, olha que Pedro ele fala. Agora, pois, por que tentais a Deus? Olha só, irmãos. O que Pedro está falando é que querer fazer com que os gentios, ou aqueles que servem a Cristo, guardar a lei de Moisés, era uma afronta a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, pois, por que tentais a Deus? Pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar. Quando ele fala cerviz, olha para aqui. Cerviz é isso aqui, ó. A palavra cerviz no grego vem de cerviz, que vem a palavra cervical. Isso aqui, ó. Jugo. Diz assim, como vocês querem colocar sobre os crentes, os discípulos, um jugo que nem nossos pais e nem nós, quem está falando é um judeu, viu, Pedro? Nem nós podemos guardar. Mas cremos, olha só, que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro já fechou a questão.
Não precisamos de adendo. O que nós precisamos é da cruz, é da graça. Então, 12. Toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo eles calado, terminaram de falar, obviamente, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Esse Tiago aqui era o irmão de Jesus, que é o mesmo Tiago que escreveu a epístola de Tiago. Tá? Esse aqui é o irmão de Jesus por parte de mãe, né? Aliás, Verso 14. Ouvi-me, Simão me relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Verso 18. Quem são conhecidas desde toda a eternidade, ou seja, as obras de Deus. Isso aqui é aquela questão da projeção profética. Pelo que julgo que não se deve, olha o que está falando Tiago, ele fala, eu entendo, eu julgo que não se deve perturbar aqueles que entre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Ou seja, Moisés já tem as suas práticas, não precisa não fazer mais isso. Olha só, irmãos, verso 22. Então, irmão, isso aqui é tremendo. Então, pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé em Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Foi levantado, irmãos, uma comitiva para fortalecer os irmãos e bloquear, desfazer, confrontar os judaizantes que estavam oprimindo os cristãos gentios a guardar a lei. Verso 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte, escuta aí, os apóstolos, os anciãos, os irmãos, e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, Saúde, que é justamente a região da Galácia. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram, observaram aqui, perturbar e transtornar, as mesmas palavras que Paulo usa lá em Gálatas, capítulo de número 1, verso número 7. Transtornar as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento, ou seja, nós não falamos para eles fazer isso. Verso 25. Olha isso aqui. Parecer-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns varões, isso aqui é a carta, tá? Que eles estavam, que as pessoas iam ler. E enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, porém, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, olha só, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas que necessitais, que vos abstiais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. E dessas coisas farei bem, se vos guardardes, vai bem a vossa alma. O que foi que a Assembleia aqui decidiu? Que os gentios, e, aliás, não só os gentios, mas todos aqueles que são cristãos, não devem guardar mais a lei de Moisés. Se não há necessidade daquele que está em Cristo guardar a lei de Moisés, por que eu vou ter que ter os elementos do culto judaico dentro da igreja? Eu vou ter que ter os elementos do culto judaico para dar um up, né? Assim que fala, Jaqueline, um up, dar um levante
Eu tô voltando, né? Meu inglês e meu alemão, eu tô voltando aí, e daqui a pouco a gente tá melhorando. Então, a gente não pode usar esses elementos como fatores para agregar a fé, irmãos. E vamos ser sinceros aqui, eu vou falar bem rasgado mesmo. Sabe qual é o problema? Hoje as pessoas querem usar esse elemento porque é bonito e porque dá status. Dá um ar, irmã Maiara, um ar de espiritualidade. Oh, espiritual. Irmão, você, me entendam, por favor. Você que vai assistir aqui, me entenda. Se você também não gostar, o problema é seu. Sabe o que é que está acontecendo hoje nas igrejas? Fantasia gospel. É mais nada do que fantasia, Jaqueline. Que pá, tolet, bota estola. É mais do que fantasia. Quando não é isso, pessoas vestidas com a saia de Yansan, de Ogum, né? Rodando na igreja. Irmão, isso é uma palhaçada. É como diz o Boris Casoy, isto é uma vergonha. Então, irmãos, nós vemos aqui que a Assembleia fala assim, pareceu bem ao Espírito Santo. E eles disseram, e nós concordamos. Ou seja, não existe mais isso, onde nós estávamos guardando, praticando determinadas coisas, praticando práticas judaicas dentro da igreja. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Assim como um africano, um coreano, um bangladês, de Bangladesh, um cearense, um maranhense, um paulista, se eles não aceitarem a Cristo, não vão para o céu. Da mesma forma como um judeu, um israelita, se eles não se converterem à prática da Torá, de guardar o Shabat, de guardar o Pasher, de fazer o Purim, se eles não aceitarem a Cristo, não vai para o céu. E acabou, meu irmão. Acabou, não sou eu que falou isso, não. É Jesus de Nazaré. Porque Paulo vai dizer assim que a incircuncisão não é nada. E ele vai dizer, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E ele vai dizer, quem é judeu de fato não é daquele que é o exterior, ou daquele que tem uma tradição de sangue, mas ele vai dizer, quem é verdadeiramente judeu é aquele, o verdadeiro israelita, é aquele que nasceu de novo, é aquele que é da linhagem de Abraão pela fé, e não pela tradição sanguínea. Foi o que Jesus falou em João 13. Aquele que não nasceu da carne e do sangue, não é aquele que da descendência. Então, isso é muito sério, isso é desafiador, porque não é fácil você ter um posicionamento nessa linha quando uma igreja ela adota essa prática, né? É muito sério. Agora, vamos lá, né? E também, ainda no caso, está lá, o camarada é judeu, se converte, ele se torna um judeu messiânico, uma das linhas, né? Mas mesmo assim, eles nem fazem mais essas práticas, nem usam mais esses elementos. E porque nós somos cristãos, temos que estar usando esses elementos. Eu digo, esteticamente fica bacana, fica bonito, né? Eu tenho aqui no computador as bandeiras das tribos e tal. Na época que eu comecei a estudar hebraico, eu fiquei apaixonado e tal, aquela coisa toda. Aí eu ganhei equipar, eu fiz o meu tullet, né? Eu e Marilene, a gente comprou o tecido, eu pesquisei qual era o tecido, a gente fez a costura, tudo direitinho, muito bonito, a coisa mais linda. E, inclusive, eu fazia representação na época, eu era recém-casado, eu era diácono na época. A gente, na sede, na convenção, a gente tinha um culto de missões e eu fazia o rabino, né? Eu fazia o rabino, era tão interessante, vestido a caráter e tal. Então, esses elementos não passam mais do que enfeite, irmãos. Perdeu o propósito. Por que perdeu o propósito? Sabe por quê, irmãos? E aqui eu vou finalizar. Nossa, já vai 10h30. Acho que já estou 1 hora e meia, nem sei. Ei, sabe por que perdeu a validade, já que essas coisas? Sabe por quê? Porque quando Cristo está na cruz, ele brada e fala, teletestai! Aleluia! Que quer dizer ponto final. Acabou. Tchau. Então, todos aqueles elementos perderam a utilidade para o exercício da fé, para apontar para Cristo, porque Cristo é o cumprimento, aleluia, de todas estas coisas.
Como é que eu vou estar pegando elementos que perderam a sua validade? Perdeu a validade, irmão. É enfeite. Não tem peso espiritual nisso aí, não. Quer ver uma coisa? Olha, veja só. Não estou falando que na época que Cristo nem estava ainda vindo, não tinha nem nascido. Você pega Jeremias capítulo 7. Lê lá, Jeremias capítulo 7. O povo vai dizer assim: nós temos o templo. E dentro do templo tem todos os utensílios. Sabe o que Deus fala para eles? O que é o templo para mim? Eu abomino este lugar. Deus falando que abominava o templo. Por quê? Porque o povo estava vivendo uma vida desassociada de desobediência. Eu falei isso um pouco hoje à tarde, né, nessa questão da desobediência. Deus fala para eles: o que é o vosso templo? Eu abomino o vosso templo. Se Deus, ainda Cristo não havia vindo, mas por causa da desobediência, da vida de pecado de Judá, Deus estava dizendo: tudo isso perdeu a validade para mim. Se o povo estava em desobediência e Deus não deu nem bola, vamos dizer, não vou usar bola em relação a Deus. Deus, ele não levou em conta o simbolismo daqueles elementos, quanto mais agora que Cristo é o cumprimento desses elementos. Então, por que a igreja cristã, ela quer abraçar essas práticas? Quer ter esses elementos de culto dentro do seu culto? Perde o sentido. Uma igreja que fundamenta a sua fé em práticas e elementos do culto judaico, essa igreja, ela corre perigo. Essa igreja, ela corre perigo de desviar do propósito cristão. Agora, qual é o elemento de símbolo que nós temos no cristianismo? É a cruz, irmão. As pessoas colocam assim: porque a igreja católica não tem nada a ver com isso, eu fico com a Bíblia. Você vê, acho que é 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, 1,18 também, não me lembro agora, vai dizer assim: porque eu não me envergonho, ele fala assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Vai ter um trecho no Novo Testamento que Paulo vai dizer assim, que a cruz, ela é escândalo para os judeus, pedra de tropeço para os gentios, mas para o cristão, ela é símbolo de vida. Eita glória! Escândalo para os judeus, porque eles não conseguiam compreender como um Messias poderia ser crucificado, né? Loucura para os gregos, os romanos, que como um ser importante, eles não poderiam conceber uma fraqueza desse tamanho, mas para o cristão, a cruz representa vida, representa libertação, representa redenção, representa novo nascimento, representa vida eterna, representa céu! Aleluia! Então, irmãos, nós vamos ter cuidado com essas questões. E a minha oração é que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que o Senhor venha blindar as nossas mentes, blindar os nossos corações. Que, gente, deixa eu te falar uma coisa. Não entra nesse caminho de firula, de querer enfeitar, né? De querer enfeitar o evangelho. Irmãos, o evangelho ele não precisa ser enfeitado. O evangelho não precisa de reforma. O evangelho não precisa de adendo. O evangelho precisa de Chuquinha, Luluzinha. O evangelho precisa de Blush, de Mary Kay, de delineador, de rímel. Nada disso. Precisa enfeitar, não. Você sabe o que enfeita o evangelho? Eita, Jesus! Você sabe o que enfeita o evangelho? O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, aleluia! Acabou, meu irmão. Não precisa de mais nada disso. Então, irmão Jaqueline, obrigado a oportunidade, obrigado a confiança. Obrigado aos irmãos também de estarem aqui conosco até essa hora. Eu sei que para alguns é uma batalha. Amanhã também cedo estou na congregação lá. Hoje eu vou fazer alguns serviços lá, está lá parte elétrica, enfim. E também a gente tem que descansar. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. Agradecer ao Projeto Girassol a compreensão e a paciência de nós não podermos ter estado aqui terça-feira. Mas, como disse Tiago, né?
nós iremos se o Senhor permitir. Tiago capítulo 4. Então, se o Senhor permitir, iremos e então faremos. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Shalom Adon, Baruch Hashem. Obrigado, Jaque.